convidado, eu faço mais uma vez um pedido. Por favor, não abram o seu microfone por nada. Ele não vai ajudar em nada você ouvir o nosso trabalho. Então, agora eu passo a palavra ao nosso Marcelo e agradeço muito a ele a presença de hoje conosco. Bom, eu que agradeço, Hélio, o convite. Quero cumprimentar todos os amigos dessa casa querida. Eu já tive a oportunidade de estar aí presencialmente, outrora, e se Deus quiser vamos retornar. E também já tivemos aqui a oportunidade de falarmos por esse método virtual, que é um método novo também que a gente vai aprendendo a utilizar, aprendendo a se abraçar e trocar energia por esse método. Na certeza que os benfeitores espirituais também estão se valendo desse recurso para, nessa hora de congraçamento, em que nós estamos com um pensamento voltado para o estudo espírita, eles também atuarem em nosso favor, em favor de cada um de nós, daqueles por quem nós pedimos, né, na vibração que o Hélio fará ao final. Então, é um novo método de comunicação muito válido, são as coisas boas desses dias. Nós vamos refletir hoje sobre um tema que Allan Kardec estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que é intitulado Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Acho que é um tema muito interessante para esses dias. E esse tema está numa parábola de Jesus, que é a parábola do festim das bodas. Muito interessante. Então, a parábola é uma história em que Jesus diz assim: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos para chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. Então, os primeiros convidados recusaram. O rei despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa, outro para o campo, outro para o seu negócio, cada um deu uma desculpa e ninguém foi para o aniversário do filho do rei. Outros pegaram os servos e os mataram, depois de haverem feito muitos ultrajes. Quer dizer, então, além de não irem, alguém maltrataram e até mataram aqueles que eram os servos que levavam convite. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, terminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, o rei vai lá, se vinga e então diz aos servos: o festim das bodas está preparado. Quer dizer, a festa está pronta. Imaginemos nós que a gente faz uma festa, os convidados não vêm. A festa está lá pronta. E aí ele fala o seguinte: mas os que foram chamados para ele não eram dignos dele, porque não quiseram vir, etc. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas quantos encontrares. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que o encontrando, bons e maus. A sala de festa, a sala das bodas, se encheu de pessoas pela mesa. Então, vamos imaginar a cena, né? Os convidados não vieram, o rei, então, vamos aproveitar a festa aí, chama quem tiver aí, quem você encontrar. E os servos chamaram, e todo mundo chegou. Então, em seguida, o rei, para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos aos pés e lançai as trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Então vemos lá a cena da festa. Os convidados não vieram, chamaram que eles estavam na rua, não tinha critério nenhum. Então não podemos dizer que tinham penetras, podia entrar qualquer um. Mas havia um critério do rei que convidou, que era que tinha que ter um mínimo necessário, que era a tal túnica nupcial. Quem não tinha túnica nupcial não podia ficar ali. E aí Jesus conclui essa parábola com essa frase: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos contextualizar essa parábola de acordo com o que Kardec fala. Kardec vai falar, vai interpretar essa parábola. As parábolas, Jesus usava as parábolas, que eram histórias que ele contava dentro do contexto da sua época. As parábolas, elas eram uma forma fácil de comunicação, que as pessoas entendiam, como nós entendemos, é uma historinha de uma festa, de um rei, etc. Entendemos. Tem símbolos que têm que ser retirados, como em toda história, uma história infantil, tem lá a moral da história. Mas era mais fácil, como não tinha na época a imprensa, né? Era papiro, né? Com pessoas copiando, era mais fácil, pela tradição oral, a história ser recontada e pouco modificada.
Então, a parábola era um método muito bom de transmissão de ensinamento, como é até hoje. E então Kardec interpreta. É evidente que as interpretações, gente, do Evangelho podem ser as mais diversas. Né? Nós, como espíritas, vamos nos socorrer do que Kardec fala. Kardec coloca esse rei como Deus, e a festa do filho era Jesus, a festa do seu filho Jesus. E os primeiros convidados, como aqueles profetas que vêm à Terra, que são rejeitados, alguns são mortos. Né? Então, ele usa essa parábola para falar exatamente da mensagem do Cristo. E, finalmente, vem Jesus, e nós sabemos o que fizeram com ele. Mas esse esforço de Deus de trazer a mensagem do Cristo para nós, que vem agora revivida com o Espiritismo. Mas vamos agora trazer para o nosso contexto. Nós todos fomos convidados para estar na Terra nesses dias de transição planetária de graves testemunhos, que, como disse o Hélio, nesses dias de pandemia. Há 100 anos não tínhamos uma situação como essa, e talvez como essa nunca tenhamos tido na história da humanidade. Né? Então, vivemos um momento muito difícil, como viveram os nossos avós nas guerras mundiais, né? Na própria gripe espanhola e em outras situações difíceis. Então, nós fomos convidados para estar na Terra nesses dias, alguns até desencarnados. Nós estamos no corpo, outros estão fora do corpo, mas também no contexto da pandemia. Não pensemos que é fácil para um espírito lúcido no mundo espiritual também assistir tudo isso desencarnado, seja porque ele desencarnou há pouco tempo, seja porque ele vai reencarnar, porque esse aprendizado coletivo é também do desencarnado, mas todos estamos convidados para viver isso e para aprender com isso. Né? Então, nós estamos aqui nesse momento grave e tem um objetivo. Nivalho de Kardec, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 9, diz assim: todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que seja ela, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Então, todos nós temos uma missão. E todos nós que estamos vivendo esse contexto da pandemia, na transição planetária, temos um motivo, uma razão de estar aqui. Uma razão para passar por esse sofrimento, cada um no seu grau, cada um com o seu corpo físico, uns com comorbidades, outros sem, outros com mais graves saúde, uns mais velhos, outros mais novos, né? Uns sem nada de saúde, com a saúde muito boa, outros com a saúde muito debilitada, né? Uns com emprego certo, outros sem emprego nesses dias. Então, todos nós estamos no seu contexto e na sua necessidade de aprendizado. E temos, então, que aprender e crescer nesse momento. Porque existe o sofrimento e o aprendizado dele, o sofrimento coletivo e o nosso individual. Então, fomos convidados para esse momento. E nós temos que aprender com esse momento. Esse momento, como falávamos, é a transição planetária. Né? A Terra está evoluindo para um mundo melhor. E nós queremos ficar no mundo melhor. Queremos permanecer na Terra regenerada. E para permanecer na Terra regenerada, temos que ter a tal túnica nupcial. Fomos convidados. Estamos na Terra. A Terra está passando para aprendizado coletivo. Uma pandemia, enfim, uma situação complicada. E nós estamos aí. E queremos permanecer na hora que fica tudo bem. Na hora que ficar tudo melhor. Para isso, temos que ter a túnica nupcial. E aí a pergunta que fica é: onde que eu vou arrumar essa túnica? Como que eu consigo essa túnica? Tem uma loja para eu comprar? Tem uma costureira que faz? Essa túnica não se compra nem se ganha com favores. Não tem pistolão para ela. Eu sou amigo do Hélio, me arruma uma túnica aí, você quer assim lá com os olhos. Não tem, o Hélio não vai ter como arrumar a túnica para a gente. Ele vai dizer, faz tal coisa que você arranja a túnica. O caminho é esse. Então, nós temos que adquirir por nós mesmos. E lembrei de uma música, agora está até tocando uma novela nova que passa às 6 horas, que é muito bonita, a música do Caetano Veloso, Tempo, Tempo, Tempo. Tem uma hora que diz assim: és um senhor tão bonito, tempo, 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 tempo. E aí fala assim: de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido e eu espalhe benefícios. É a túnica nupcial.
o meu espírito vai ganhar um brilho definido e eu vou espalhar, por consequência, os benefícios desse brilho. A túnica nupcial é quando eu consigo preparar o meu perispírito, meu corpo espiritual, para uma condição melhor do que tem hoje. É por aí. Aí eu lembro de uma outra passagem que fala sobre isso também. Também do Evangelho, também uma parábola. Parábola das virgens nécias e prudentes. Vale até um outro dia de falar sobre ela, vamos falar rapidinho, porque tem a ver com esse contexto. 10 virgens esperavam o noivo. Então veja que é o contexto de festa, né? Virgem no sentido de pureza. 10 pessoas que tinham uma pureza, que estavam prontas e aguardavam o noivo. 5 eram cuidadosas, 5 eram descuidadas. E todas carregavam uma lanterna. Para essa lanterna tinha que ter óleo. A turma mais antiga, né? A turma que já tomou a vacina, está perto de tomar, sabe como é que era isso, né? Antigamente, a luz era com lanterna e tinha que ter lá gás, óleo, querosene, né? Hoje em dia, você aperta o botão, tem a luz, né? Já tem luz, até sem botão, você chega no lugar, a luz acende. Mas antigamente tinha que ter um combustível para que a lanterna funcionasse. As 5 cuidadosas tinham o combustível sobrando, de reserva. E as 5 descuidadas tinham ali a lâmpada com um pouquinho de óleo. E o noivo demorou, o noivo não chegava. Elas dormiram. Muito interessante isso, né? Elas dormiram. Lá pela meia-noite, são os símbolos da parábola. A gente aí vai ter que entender, interpretar. Chega o noivo, que estava escuro. Quando o noivo chegou, as que tinham o óleo suficiente acenderam a lanterna e foram atrás do noivo. As que tinham pouco óleo foram acender, a lanterna não tinha óleo, elas pediram emprestado. Vocês que têm óleo sobrando, pode emprestar para a gente que não tem? E elas falaram, nós não podemos emprestar, porque se a gente emprestar para você, não vai ter nem para você, nem para mim, nem para a gente. Vocês têm que ir na loja ali e comprar. Parece que é egoísmo, né? Vamos entender isso. E aí, as 5 que tinham óleo vão com o noivo, entram na festa das bodas lá do noivo, e as 5 que não tinham correm na loja para comprar, compram o óleo, quando voltam, batem na porta, o noivo, eu não sei quem são vocês, acabou, não pode entrar mais ninguém. Perderam a oportunidade. Aí fica a pergunta, como que aquelas que tinham não podiam dar? A proposta do evangelho não é do amor? Por que elas não deram? Porque esse óleo, minha gente, é o aprendizado. É aquilo que eu conquisto por mim mesmo. E cada um tem que conquistar por si mesmo. Que não posso passar, é aquele aprendizado que eu tenho, que todos vocês têm, e a gente não pode passar nem para o nosso filho, nem para a pessoa que a gente mais ama, porque eles vão ter que aprender também. A gente dá o caminho. Ele vai ou não vai. E aí eu não tenho como pegar de mim e dizer, botar na cabeça do meu filho aqui, olha só, é assim que tem que fazer, hein? Porque ele pode não querer. Por isso que elas não tinham como dar. Porque elas tinham que conquistar. E elas sabiam onde comprar. Olha que interessante. Elas sabiam onde comprar. Elas sabiam o que fazer para ter o óleo. O que fazer para ter a virtude. Só que quando foram lá, passou o tempo. Perderam a oportunidade. Me lembro de uma outra música muito bonita. Sol de primavera, Beto Guedes. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Olha que frase do Beto Guedes. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Todos nós sabemos o Evangelho de Jesus, as passagens de Jesus, e Kardec fala, quem é espírita, verdadeiro espírita. A gente repete isso tudo. Só nos falta aprender, que é a vivência. Quando a gente aprende, a gente tem a túnica nupcial. Quando a gente aprende, a gente tem o óleo da lanterna para seguir a noite, para seguir nos dias da pandemia e nos dias depois da pandemia. Precisamos botar a lição em prática, porque nós sabemos de cor. Temos condição, então, gente, de permanecer nesse mundo feliz que está aí. Temos condição de ter a nossa túnica nupcial, porque já sabemos minimamente os conceitos de Jesus, o que Kardec fala, né? Mas temos que botar isso em prática. Me lembro de uma história, na época da mocidade, que eu queria dividir com vocês. Jesus estava para ser julgado. E Pilatos estava sendo julgado.
E Pilatos estava num conflito muito grande. Pilatos não queria condenar Jesus. Isso é evidente. Você lê, relê o Evangelho, você vê que Pilatos, por uma série de motivos, ele não via em Jesus uma pessoa que merecesse a condenação à morte. Então ele tenta uma série de coisas, ele usa a flagelação, mas não adianta. E piorou até, né? Porque para tentar evitar a morte, ele faz Jesus sofrer mais ainda e não consegue. E aí ele lembra de um artifício legal da época, que era uma consulta popular, uma espécie de plebiscito, referendo nos dias de hoje. E era consulta ao povo que estava ali na praça. Ele tinha direito de... O povo tinha direito de escolher um dos homens, porque era Páscoa, para que fosse libertado. Então, Pilatos, sabendo que Jesus era queridíssimo, amado pelo povo, era um líder, Pilatos pensou, vou consultar, vão libertar Jesus e eu não vou sujar minha mão no sangue de um inocente. E Jesus, então, Pilatos pega Barrabás e Jesus expõe a população que estava ali naquela praça para que escolhessem um dos dois para ser libertado. E o povo que estava ali, para surpresa de Pilatos, uma forma de avaliar, começa a gritar Barrabás, libertem Barrabás. Provavelmente aqueles homens que levaram Jesus ao julgamento, querendo que ele fosse condenado, estavam ali na praça, insuflando as pessoas para que elas gritassem Barrabás. E as pessoas gritavam Barrabás com muita força. Mas no meio daquele povo que estava na praça, tinha um jovem que tinha visto Jesus uma única vez, no Sermão da Montanha. Ele não sabia nem direito quem Jesus era, mas tinha ficado tão encantado com aquele discurso de amor das bem-aventuranças, que ele olhou aquela opção e começou a dizer: Jesus, libertem Jesus. E as pessoas olhavam para ele de cara feia, porque ele estava falando contra a multidão, ele não se importava e tentava gritar mais alto: libertem Jesus, Jesus é o inocente. E as pessoas então gritavam mais alto ainda: Barrabás, libertem Barrabás. E ele gritava até a sua voz sumir. E o final da história nós conhecemos. Barrabás é libertado, Jesus vai sendo conduzido para a pena capital, que é a crucificação, no caso dele. E quando Jesus está sendo conduzido, ele olha para aquele jovem com um olhar de profunda gratidão que ele nunca mais esqueceu. Então, naquele momento, enquanto todo mundo dizia Barrabás, ele dizia Jesus. Essa é a nossa tarefa nos dias de hoje, no mundo de hoje, pré-pandemia, na pandemia, depois da pandemia. É dizermos Jesus, vivermos Jesus, mesmo que todo mundo diga o contrário. É ser espírita, ser cristão, mesmo que isso seja uma contracorrente, uma contramaré, porque o mundo ainda é muito materialista. O mundo ainda é muito ter terra a terra. E ser espiritualizado é alguma coisa que muitas vezes nos leva ao ridículo, mas não importa. Porque esse ridículo é ridículo para os outros e é a nossa libertação. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 18, logo depois de estar essa parábola, ele vai trazer a porta estreita e a porta larga. É exatamente isso mesmo. A nossa opção para ter a túnica nupcial é a porta estreita, do dever. Dever que ele, no capítulo Sede Perfeitos, também do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz, numa mensagem de Lázaro, o dever e a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante de suas tentações. Pois mais adiante ele fala: o dever é o mais belo laurel da razão. Então, gente, é esse dever que nós temos que cumprir. E nós sabemos, porque nós temos a nossa consciência para apontar o certo e o errado. Me lembro, voltando à música popular brasileira, de Milton Nascimento, quando diz assim, na música Caçador de Mim, Fernando Branco: nada a temer senão o correr da luta. Então, vamos prosseguir. Mas dá um desânimo, dá uma tristeza, a fé enfraquece, mas vamos lutar.
Vamos levantar a cabeça. Vamos orar de novo. Vamos tentar de novo. Não vamos correr da luta, porque nós queremos a túnica nupcial. Vamos tentar, então, um roteiro espírita para a elaboração da túnica nupcial. Ainda que seja uma túnica simplesinha, puidinha, sem muita coisa, mas que possa me garantir a permanência na Terra regenerada. Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, ele nos dá 2 mandamentos para nós espíritas. Amai-vos e instruí-vos. Na mensagem do Espírito de Verdade. Esse é o roteiro para elaborarmos a túnica nupcial. Amai-vos e instruí-vos, diz o Espírito de Verdade. Vamos começar pela instrução, meus amigos. A nossa fé, a fé espírita, é fé raciocinada. É aquela fé que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Fé raciocinada, meus irmãos, se adquire raciocinando, estudando, como estamos aqui nesse encontro, com ideias, lendo as obras espíritas, lendo Kardec, lendo os autores clássicos, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, lendo as obras dos grandes médiuns, Ivone Pereira, Divaldo, Chico Xavier, Raul Teixeira e tantas outras. Hoje nós temos disponível esse método virtual que disponibiliza as palestras de Divaldo, gratuitamente, de Raul Teixeira e de outros tantos expositores espíritas que são brilhantes. Podemos ver entrevistas de Chico Xavier. Quanto conteúdo está disponível nesse mundo virtual para que nós ganhemos tempo quando estivermos usando da nossa internet, né? Que nós investimos o dinheiro para isso e muitas vezes perdemos tempo com bobagem, com rede social e com coisas que não nos vão nos acrescentar nada. É óbvio que a gente pode se distrair, não é proibida a distração saudável, mas se pudermos, nesses instantes da internet, também usarmos esses instantes para instrução, tanto melhor. Tanta coisa boa disponível. Dona Ivone Pereira, a grande médium, né, ela, pregando o estudo espírita, fala da importância de ler, de a gente adquirir cultura. Não ler os livros da literatura clássica, acompanhar a história da humanidade. Para a gente poder compreender o espiritismo, tem que compreender o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Para compreender Jesus, tem que ler lá o Velho Testamento, para entender o judaísmo e depois o cristianismo, né? Então, isso, minha gente, exige tempo de dedicação para que a gente possa ter a instrução que nos vai dar a fé raciocinada. Tão importante nesses dias em que todos nós, por sermos espíritas, somos procurados. Vocês devem estar vendo isso, né? Vez que outra pessoa, fulano, reza por mim. Reza por fulano que está no hospital com Covid. Reza por fulano que perdeu os pais, ou nos procuram. O que você pode me dizer? Fulano morreu. E nós temos que dizer alguma coisa. Mas para dizer alguma coisa, a gente tem que ter conteúdo. Se a gente vai dizer bobagem, não vai saber falar. Ah, não sei falar lá com o Hélio. Mas o Hélio tem o que fazer, né? Então, a gente tem que ter conteúdo para a gente ter condição de confortar, de consolar. A doutrina é tão consoladora, é tão bom para a gente, foi tão boa e é tão boa para a gente. E quando nos pedem a mão, a gente fica, não sei, vou ver. Não, nós temos condição, dentro da nossa missão, lembra lá atrás do que Kardec fala? Cada um tem a sua. E dizer, não, meu irmão, a vida continua, a dor é para aprendizado, ninguém morre, a morte não existe, está todo mundo junto, vamos orar. E aí a gente, quando a pessoa pede para nós ajuda, a gente orar também, a gente bota lá o nome no centro espírita, na reunião, mas ora também, porque nós temos condição de orar. E aí com isso, vamos, como Dona Ivone Pereira fazia, vamos orando por aqueles que nos pedem oração. E quanto mais pessoas nos pedirem oração, é melhor, é sinal de que nós estamos em condição de ajudar. Estamos em condição de dar as mãos. Melhor que nos peçam
do que nós estarmos sem condições e pedindo aos outros que nos socorram. Apesar de ser também muito bom nós pedirmos uns aos outros, que oremos uns pelos outros, como faziam os discípulos de Jesus. Eu sempre falo com Hélio, Hélio, ora por mim aí, né? Me inclui nas suas orações, porque é necessário. Nós estamos no mundo todos, mas é importante termos condição para, quando nos pedirem, podemos ajudar. É essa fé raciocinada que se adquire pela leitura e pela meditação daquilo que nós lemos. Amai-vos e instruí-vos. Começamos pelo instruí-vos, agora vamos para o amai-vos. A proposta de Jesus, gente, amar ao próximo como a si mesmo. Então, amor próprio como pressuposto. Temos que nos conhecer para que possamos nos amar, para que tenhamos condição de amar o próximo. Porque enquanto nós não nos conhecemos, não temos condição de amar direito. E o Cristo falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos nos amar. Vamos nos conhecer, aquele mergulho íntimo do autoconhecimento. Sabendo nos imperfeitos, vamos entender a imperfeição daquele que nos procura, que nos incomoda, que nos perturba. Porque nós também temos as nossas enormes dificuldades. Entender-se perfectível, mas ainda imperfeito. Propor lá o conceito de espírita, que sabemos de cor, né? Conhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que faz por domar suas más inclinações. Então, é esse autoconhecimento que vai fazer com que nos amemos, e ao nos amarmos, tenhamos condições de amar melhor aqueles que nos procuram. Entendendo as mazelas próprias, vamos entender as dos próximos, e aí não vamos julgar. Que é muito importante o não julgar, né? No sentido de reprovar. Kardec pergunta, na questão 886 do Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, como Jesus entendia a caridade. E aí responde os benfeitores: benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência com as faltas alheias. Essa é a proposta de amor para uma vida inteira, para as 24 horas por dia. Benevolência para com todos, não tem exceção. Eu sempre brinco nesse momento, mas me perdoem as sogras, né? É com todos, inclusive com a sogra, né? Inclusive com o sogro. Não tem exceção. Ah, mas eu não vou muito com a cara de fulano. Tem que ser benevolente. É óbvio que Kardec vai trabalhar isso no capítulo Amor aos Inimigos, Amar aos Inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem mais facilidade, as pessoas que vibram bem com a gente. Então, é mais fácil. Mas tem que ser benevolente, ainda que à distância, porque algumas pessoas, por nos agredirem, e aqui não estou falando das sogras, estou falando das pessoas em geral, tem pessoas que são difíceis conosco, que nós temos que colocar limites, que nós temos que manter certa distância, né, respeitosa, mas vamos orar, vamos desejar o bem dessas pessoas, vamos vibrar pela felicidade delas, porque a benevolência é para com todos. Perdão das ofensas, o perdoar, que é talvez a mais difícil das lições, perdoar-se e perdoar, e a indulgência com as faltas alheias, que é eu entender, a indulgência é eu me colocar no lugar do outro, entender que assim como eu posso errar, assim como eu já errei, assim como eu vou errar mais à frente, eu vou entender o erro do outro. E aí com isso fica tudo mais fácil, eu não preciso nem perdoar, eu estou entendendo, né? Fica mais fácil. Voltemos à parábola da preparação da túnica nupcial. Ninguém sabe o dia ou a hora da chegada do noivo. Jesus fala desses dias que nós viveríamos, que são dias de profundos aprendizados, de grandes transformações. Mas ele diz assim, ninguém sabe o dia, nem ele sabia, nem o filho sabe, só o pai. Esses dias estão acontecendo agora, eles estavam previstos como o momento da grande transformação da Terra para um mundo melhor. Mas é muito interessante voltar a um conselho de Jesus para a vida toda. Vigiai e orai. Muitas vezes, quando estamos nesse processo de busca de elevação moral, de aperfeiçoamento, nós relaxamos. Veja que as virgens dormiram, elas estavam dormindo.
Lembremos lá dos discípulos de Jesus, quando Jesus estava no horto, perto do julgamento, da prisão, da crucificação. Né? Ele pede que os discípulos orassem, eles dormiram. Então, às vezes, nós relaxamos. E nesses dias, os benfeitores espirituais têm pedido a todos nós, que estamos na luta do trabalho do bem, que mantenhamos a vigilância. Seguindo aquele preceito do Cristo, aquele que estiver no alto do morro, não desça. Quem estiver em cima do telhado, não desça. Então, vamos manter as conquistas mentais, morais, intelectuais que já alcançamos. E não vamos descer de faixa vibratória. Não vamos permitir que a perturbação nos tire da faixa que nós já conquistamos. Isso é vigilância, meus irmãos. Isso é um esforço permanente, ainda que tranquilo, mas permanente. Né? Que vez que outra vem um pensamento perturbador, vem um desejo de alguma coisa que a gente sabe que não é legal. Então, vamos rechaçar. Vamos dizer, vamos continuar, vamos prosseguir na luta. Né? Se tombar, levanta. Caiu, levanta. Cair faz parte do processo de crescimento. Mas se der, vamos cair menos, mantendo-nos mais com o pensamento elevado, especialmente nesses dias, porque são dias muito difíceis também para o mundo espiritual que busca nos ajudar. E aí, quando nós nos mantemos numa faixa boa, fica mais fácil para que eles nos deem as mãos, ou a mão do socorro, para que nós nos mantenhamos firmes no trabalho do bem. Nesse livro, no caminho do mundo de regeneração, no rumo do mundo de regeneração, do Filomeno Miranda, em vários momentos eles nos sugerem isso, os benfeitores. Manter a oração, manter a fé, manter a confiança em Deus. E as mãos preenchidas com trabalho possível que possamos fazer no campo do bem. Porque aí a gente consegue passar melhor pelos dias da pandemia. Eles falam, inclusive, que essa sintonia fortalece a nossa imunidade. Está tomando aí a vitamina C e os medicamentos que os médicos prescrevem, estamos usando máscara quando estamos na rua e seguindo os preceitos médicos, mas vamos seguir os preceitos espíritas. Né? Oração, confiança em Deus, harmonização dos pensamentos, porque isso fortalece a nossa imunidade. Assim como os outros cuidados que nós vamos tomar também. Vamos seguir também o que as autoridades da saúde pública estão nos dizendo, somando isso ao que os benfeitores estão nos dizendo. A escolha dos pensamentos, né? A seleção daquilo que falamos e a seleção das atitudes. Está dentro do processo da vigilância. Só um instantinho. Perdão, meu irmão. Tem uma frase no livro Ceareiros de Volta muito boa. Quem não domina a si mesmo vive sujeito ao jugo das circunstâncias. É muito, muito interessante essa frase de um benfeitor. No Ceareiros de Volta, no livro do Valdo Vieira, que são espíritos espíritas que falam. Então, quem não domina a si mesmo vive sujeito ao jugo das circunstâncias. Mais ou menos, voltando à música popular brasileira, aquela música que todo mundo acha bonito, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida vai levar para o rumo que a gente não sabe. Nós, espíritas, levamos a vida para onde nós sabemos que temos que levar. Com todo respeito ao samba, e ao Zeca Pagodinho, ao compositor, apenas usamos isso para que nós possamos ouvir a música, respeitar a música, a gente se diverte com a música, mas sabe, para nós espíritas, temos que ter domínio do rumo da nossa vida para que ela chegue a um fim positivo. Senão, a gente não sabe onde ela vai nos levar. A oração, esse cultivo diário, vigiai e orai, cultivo diário da oração, nessa forma de contato com Deus. Falávamos da fé, da instrução, né, da instrução que nos dá a fé espírita. Né? A gente vai ter a fé raciocinada, mas a nossa fé espírita também se cultiva através da emoção, desse sentimento, esse contato com Deus, entendendo que
tudo está de acordo com os planos de Deus. Tudo está de acordo com a harmonia divina. E aí me lembro de uma passagem de Francisco de Assis. Ele estava no final da vida dele no corpo, na terra, e aí estava bem doentinho já. E ele pede ao Frei Luís, perdão, ao Frei Leão, ao irmão Leão, que trouxesse para ele, diz Frei Leão, um dia Francisco ergueu-se do seu colchão e pôs-se a bater palmas, todo contente. Disse ele, todos os pedaços de pau são alaúdes e violinos, irmão Leão. Pensei nisso aqui toda noite. Traz-me 2 pedaços de pau. Então o Frei Leão vai, pega 2 pedaços de pau, e aí ele apoia um no ombro e movia rapidamente o outro como um arco de violino. Sentado em seu colchão, tocava fora de si e cantava. Tinha fechado os olhos, inclinando a cabeça para trás, arrebatado. Escutas os pedaços de pau que cantam, indagou. Escuta. No começo, diz Frei Leão, eu ouvi apenas os 2 pedaços de pau. Quando eram esfregados um contra o outro, rangiam. A pouco e pouco, meu ouvido habituava-se, minha alma despertava, eu comecei a ouvir sair dos 2 ramos secos uma melodia dulcíssima. Nas mãos dele, a madeira muda tinha se transformado em violino. Estás ouvindo, irmão Leão? Expulsa a razão, deixa o coração livre para ouvir. Quando se crê em Deus, não há madeira muda, nem dores sem posterior alegria, e não há vida cotidiana sem milagres. Olha que beleza. Expulsa a razão. Quando se crê em Deus, não há madeira muda, nem dores sem posterior alegria, e não há vida cotidiana sem milagres. Então, esse nosso contato com Deus é um contato que a gente tem que expulsar a razão para sentir Deus, sentir o aroma divino, perceber as cores de Deus, né? A gente olha para a noite, né? Aí em São Gonçalo, olha para o céu, a beleza da noite. Aqui em Niterói não é tão bonito porque tem mais luz, né? Em algum lugar de São Gonçalo a gente consegue ver mais. Tão bonitas as nossas noites, tão bonito o nosso céu, tão bonito esse universo que Deus nos deu. E a gente aí tem condição de orar, expulsando a razão, para dizer eu confio no Pai Celeste, que criou o universo. Tudo isso vai passar. Tudo isso é apenas para o nosso aprendizado coletivo na Terra. E a Terra vai sair melhor. Vamos, então, construir a nossa túnica nupcial. Lembrando do amor, vez que outro fala dessa passagem, se eu já tiver falado aqui, eu peço permissão para repeti-la. Quando perguntaram a Francisco de Assis, e estamos com isso chegando ao final, o que é o amor, ele responde assim: amor não é compaixão nem bondade, porque na compaixão e na bondade há 2 indivíduos. No amor há somente um. Os 2 se unem, tornam-se apenas um, sem distinção. O eu e o tu desaparecem, pois amar significa desaparecer. Eu acho tão bonito isso, meus irmãos. Amar significa desaparecer. O nosso ego vai embora. A gente ama. Quer que o outro fique feliz. Quer que o outro se reerga. Não importa se ele vai ser espírita, se ele é espírita, se ele não é nada. A gente quer ele feliz. Porque a felicidade dele passa a ser tão ou mais importante que a minha. Porque no amor eu desapareço. Então vamos nesse caminho de construção dessa túnica nupcial. Nós fomos chamados para esse momento, para esse festim de bodas, para essa festa confusa que está a Terra nesses momentos. E nós temos condição de, com a túnica nupcial, aconteça o que acontecer conosco, estarmos bem. Porque somos convidados, selecionados para esse momento. Então vamos, meus irmãos. Já sabemos o dever a cumprir,
já sabemos qual é a nossa porta estreita, sabemos onde comprar o óleo, já sabemos a lição de cor. Vamos agora aprendê-la, para que possamos ter essa túnica, como falava, ainda que seja uma túnica bem simplesinha, puidinha, de tecido mais simples, mas que possa nos dar condição, estabilidade, harmonia, para que vivamos esses e os dias futuros com muita paz. Os dias futuros com muita paz. Muito obrigado a vocês todos pela atenção, muito obrigado a Hélio pelo convite. E fiquem com Deus.